E como é que fica a situação do São Paulo? Porque o momento é ruim, né? Foi 3-1 o jogo, o time está ali na porta da zona do rebaixamento, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, tem pressão no Crespo, como é que está o clima no tricolor, como vinha, né, o clima, e como você acha que vai ficar depois dessa eliminação pro Fortaleza? Acho que pressão sempre tem, Daniel, sempre tem. É um clube grande como o São Paulo, apesar de ter saído da fila no começo da temporada, campeão paulista depois de muito tempo, mas se imaginava uma temporada mais tranquila, deu pinta até de ser uma temporada mais tranquila. Você vê que o São Paulo tem orçamento, tem investimento, foi buscar Daniel Alves, foi buscar Rigoni, foi buscar um monte de gente. Benítez não tem orçamento, o Fortaleza não tem esse orçamento, mas a entrega do Fortaleza é muito diferente. Entrega em qualidade, entrega em variedade de jogadas e entrega no sentido mesmo de busca. Eu acho que a pressão deve ser interna. Espero que não haja violência por parte de torcedores, nem aquela bobagem de protesto em centro de treinamento. A pressão é do dia a dia. A pressão é do Crespo saber que ele pode entregar mais. Não vejo nenhuma situação para se trocar de treinador. Ele tem muito crédito, mas ele sabe que ele pode entregar mais como treinador. E aí, principalmente dos jogadores, porque o São Paulo... Não estou falando aqui que fizeram corpo mole, que não estão a fim de jogar, nada disso, odeio esse tipo de colocação. Mas que faltou entrega para os jogadores do São Paulo, hoje faltou. Faltou aquele algo a mais de um jogo eliminatório. Sempre o pezinho que chegava primeiro na dividida era do jogador do Fortaleza. Sempre a recuperação de bola era do jogador do Fortaleza. Então acho que essa cobrança deve acontecer internamente entre comissão técnica e grupo de jogadores do São Paulo. Porque a gente sabe que a situação financeira do clube é difícil, fez acordo hoje com o Daniel Alves, foi o maior investimento, a maior contratação, já é passado, já foi embora. O São Paulo agora tem que se juntar internamente, entender que tem um ótimo elenco, acho o elenco do São Paulo ali... Chegaram Calério, Gabriel... Cara, não tem o que falar. O elenco do São Paulo é pra gente colocar ali em cima, abaixo do quê? De Atlético Mineiro, de Flamengo e São Paulo só, em termos de opções. Então é preciso muito mais. Luta, entrega e trabalho. É porque o futebol, ele é doidão, né? O futebol é um esporte bem maluco. São Paulo fez 2-0 no jogo de ida. Quer dizer, se o Fortaleza teve uma arrancada, um empate ali na reta final do jogo, que mudou a história do confronto. Um 2-2 ali que levou a decisão para o Castelão apesar de não ter gol fora de casa, mas o peito estufado era do Fortaleza, até pela temporada que vem fazendo. Então... E um detalhe interessante, né? São 22 dias de um jogo para o outro e naquela ocasião o Fortaleza jogando ainda muito mais que o São Paulo, né, Nori? Pois é. Tem muita coisa que a gente precisa valorizar do Fortaleza. O torcedor já está aprendendo, quer dizer, aprendendo muita pretensão também, mas o torcedor já está aceitando mais essa ideia de rendimento, de deixar trabalho seguir. Por que eu pergunto isso? Se o Fortaleza tivesse sido eliminado hoje para o São Paulo, com uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, você acha que a galera ia estar pedindo fora Vojvoden? Cara, tudo pode acontecer no Brasil. Na rede social, sim, né? No mundo do torcedor, né? O torcedor, né, tem uma coisa de paixão. Não se pode cobrar esse tipo de comportamento do torcedor. A gente tem que alertar. Quem trabalha profissionalmente, quem não é torcedor, quando está aqui falando, quando está analisando, tem que lembrar, seria um absurdo. Como eu acho que será um absurdo se alguém quiser tirar o Crespo do São Paulo, achar que o Crespo tem alguma culpa no que acontece no São Paulo. Culpa ninguém tem. As responsabilidades existem e nunca são de uma pessoa só. É de direção, é de jogador, é de comissão técnica, de treinador, de todo mundo. Agora, interromper um trabalho por causa de uma sequência de maus resultados, é por isso que as equipes, muitas vezes, elas não atingem o que elas querem lá na frente, Dandan. Aí o Rafa, que estuda isso aí pra caramba e sabe muito bem. A questão é você saber onde você está e onde você quer chegar. E muitas vezes no futebol os caras acham que dá pra sair do ponto A e chegar no ponto B na hora. Não, tem uma trajetória, tem uma caminhada, vai ter percalços no meio do caminho. Mas quem planeja, quem sabe o seu tamanho, quem sabe o que gastou, o que pode chegar, vai chegar. Muitas vezes interrompe e não chega. Eu acho que as lições que estão ficando do futebol brasileiro são essas. E interromper não é só trocar treinador, é trocar trabalho.
muitas vezes interrompe porque o treinador quer sair, ele quer ir para outro lugar. Mas aí vem um treinador diferente que não tem nada a ver com a ideia daquele cara e joga tudo fora o que foi feito. Às vezes dispensa jogador que o outro treinador trouxe, chama outros jogadores que ele acha que se encaixam no trabalho dele. Então, por isso que eu falo que o trabalho não é só treinador e comissão técnica, vem de direção, de coordenação de futebol, de gerência profissional de futebol, para que ideias possam ser executadas. E tudo isso tem no Fortaleza. Os números do Crespo, nosso Crespo, não tá muito legal para ele não. Vou botar números na tela aí do Crespo pro Pedrinho, pro Rafa analisarem. Tá aí, ó, são 51 jogos no comando do São Paulo, 23 vitórias, 16 empates, 12 derrotas, um aproveitamento de 56%. O futebol brasileiro tá melhorando, Rafael Rezende, porque antigamente 3 derrotas era certo. Perdeu 3 seguidas, tá fora. Já melhorou um pouco, pô. A galera já tá falando que não tem que demitir e tal. Mas ainda não é o mundo ideal. Ainda não é o ideal? Não é. Até porque o Crespo vai passar por essa pressão e, assim, a pressão faz parte do trabalho. E trabalhar com ele, com essa pressão, é importante até para desenvolver o que tem sido colocado. A questão é que o São Paulo, como clube, esperava da temporada 2021. Até porque ela vem na sequência do 2020. Não há paralisação. 2020 invade 2021 e o São Paulo estica a corda exageradamente dentro do Campeonato Paulista, por estar na fila há muitos anos. Foi campeão? Foi. Mas um ano é péssimo, um ano é trágico, né? E essa avaliação tem que ser feita, porque o São Paulo atropelou processos para atingir um título que, hoje, no cenário do futebol brasileiro, por mais que estivesse na fila há algum tempo, e para o que é o trabalho do São Paulo, o investimento do São Paulo, a busca por essa comissão técnica, é irrelevante. Tanto que hoje a pressão está aí, a crítica está aí. Ninguém esperava que o título paulista iria culminar num ano tão ruim. Mas a verdade é que uma coisa está ligada à outra. Não, o São Paulo hoje compete menos do que deveria, tem escolhas discutíveis. O Benítez não te dá essa rotação no setor de meio campo, mas continua sendo utilizado ali. Não tem uma opção indiscutível para colocar a bola na casinha. Hoje, por exemplo, tinha Rigoni e Éder lado a lado. É como se você tivesse 2 segundo atacantes jogando juntos numa dupla de frente. É um time que tem essa dificuldade também. Não à toa foi buscar o Calleri, fazendo um esforço agora para a reta final de temporada, mas é um trabalho coletivamente que não se sustenta. E aí começam as buscas por vilões, né? É o Volpi pela fase, que é muito ruim e tem que ser debatida. Eu acho que ele falhou 2 vezes hoje. Sim. O primeiro e o segundo gols tem parcela de culpa dele. Você que gosta de videogame, eu vi uma boa aqui nas redes sociais. Sabe quando você esbarra no botão do meio sem querer e passa a controlar o goleiro e não percebe? Nossa, é horrível. O segundo gol, ele estava sendo controlado manualmente. Ele perdeu completamente o posicionamento ali no momento do tapa, do cruzamento para a grande área. Mas assim, isso é debatível? É debatível. Trocar o Volpi resolve o problema? Não resolve. O São Paulo coletivamente é uma equipe muito abaixo hoje. A escolha do Crespo hoje veio sem o Luan, o meio-campo mais leve, Lisiero, Nestor. A gente vê como o Lisiero procura por dentro o Benítez não tenta se impor, não tenta antecipar, aceita o que é a busca pela interceptação do Ronald e sai ao primeiro gol com a intermediária defensiva completamente escancarada. É a se lamentar, assim, porque talvez se fossem... Se a escala de trabalho, né, a sequência de trabalho tivesse sido respeitada, né, os processos, esse São Paulo hoje estaria numa outra situação. E começa com o estadual mais como pré-temporada do que com aquele caldeirão de obrigação de vencer. Respeitando o que foi o fim da temporada 2020, já praticamente dentro de março, dando férias aos atletas, né, trazendo o time titular aos poucos, não colocando para jogar repetidamente, né, com regularidade. Mas isso não é um padrão, né? O São Paulo forçou a barra e está pagando agora por isso. Ô, Pedrinho, vou botar na tela para você o segundo gol do Fortaleza. E você, como amante do futebol bem jogado, de jogadas construídas, de contra-ataque, de transição, de linhas, eu quero que você analise esse gol do Fortaleza. Bota na tela aí, porque foi uma jogada muito bem construída. Dandan, a equipe do Fortaleza, e de uma forma que não é natural, o trabalho é recente, mas joga muita bola, né? E a gente viu isso em poucas equipes. Jorge Jesus no Flamengo, em tão pouco tempo fazer uma equipe jogar tão bem. Eu defino a equipe do Fortaleza, e a gente está vendo uma transição muito bem construída, né?
com todos os passos muito bem efetuados, tomada de decisão foi perfeita, movimentação, a leitura do que tem que ser feito, tudo muito bem elaborado. Mas eu defino a equipe do Vojvoda que ela joga bem em todas as fases do jogo. Primeiro tempo, ela jogou muito tempo dentro do campo do São Paulo com muita qualidade. Segundo tempo, ela usou muito mais a transição e os contra-ataques também com muita qualidade. Você vê que existe uma movimentação na beirada, aí ele leva um jogador, aí uma infiltração por dentro, o Miranda já tem que fechar um pouquinho mais aqui, e com isso o Henrique se aparece por dentro para fazer a finalização. Mas isso é só uma característica do que é o contexto todo do Vojvoda. Mas só para fazer um apanhado geral, a entrevista do Luciano, ela já diz muito. Eu tô meio torto aqui que me deu câimbra na panturrilha, tá? Ih, rapaz. A entrevista do Luciano, ela diz muito do que é ainda a nossa característica, cara, como futebol. O São Paulo, com todo respeito ao Fortaleza, não pode tomar 3. Pode. A gente não está falando de história, nem de tradição, nem de títulos. A gente está falando de bola. E bola, mesmo o Fortaleza tendo uma dificuldade agora recente no Campeonato Brasileiro, joga mais bola que o São Paulo. Não só mais que o São Paulo, mais que diversos outros clubes gigantescos do Brasil. Então, não é só o São Paulo que pode tomar 3 do Fortaleza, não. Diversos outros clubes podem tomar 3 e até mais do Fortaleza, porque o Fortaleza joga mais bola. E a gente está muito preso ainda em coisas históricas. E por isso que tem agressões, né? Porque o torcedor acha que o São Paulo não pode perder pela tradição.